principais conceitos que a gente busca trazer com a Tivoli é exatamente o conceito de diversificação internacional. A gente sempre acreditou nisso como empresa. E o que a gente fez com bastante pioneirismo aqui no Brasil foi introduzir o conceito de montagem de carteiras imobiliárias no mercado imobiliário americano. Uma das principais características que a gente gosta nesse mercado é a baixa correlação que esse tipo de ativo tem com os ativos de mercado financeiro. Tem até um estudo recente que mostra que a rentabilidade real média dos ativos imobiliários e as ações, essa rentabilidade gira em torno de 7% ao ano, só que com uma diferença muito grande, que as ações têm uma volatilidade muito maior do que os ativos imobiliários. Então, o que a Tivoli se propõe a fazer é dar acesso ao investidor comum a oportunidades imobiliárias no mercado americano que somente investidores americanos hoje têm acesso. E esse tipo de investimento ele pode ser feito de duas formas diferentes, ou via investimento direto ou via private equity. A nossa abordagem nesse mercado é muito conservadora, né? A gente sempre busca ativos com preço abaixo do custo de reposição e com forte geração de caixa. E na grande maioria das vezes, ativos que já são operacionais, ou seja, a gente evita construções e entra em ativos que geram cash flow, que geram rentabilidade desde o início do investimento. Tradicionalmente, mercados primários como Nova York, Miami e algumas cidades da Califórnia apresentam retornos muito baixos para investidores. E isso se dá porque existem muitos investidores institucionais, americanos e internacionais, investindo nesses mercados. Isso gera uma pressão sobre os preços desses imóveis e, consequentemente, uma menor rentabilidade. Então, o que a Tivoli faz é evitar esses mercados. O que a gente busca hoje são mercados secundários e terciários. Essas regiões geralmente se encontram na região sul dos Estados Unidos, que a gente chama de Sun Belt. Texas é uma região muito boa, Geórgia também. É a região sudeste dos Estados Unidos, a Flórida e várias sub-regiões da Flórida também. É a região conhecida como Mountain West, também é uma região muito boa para esse tipo de investimento. Então é esse tipo de mercado que a gente busca. Na hora de formular estratégias de investimento nesse mercado, é importantíssimo pensar em formação de carteiras, né? E formar uma carteira ótima, ela gira em torno de equilibrar potencial de rentabilidade com potencial de volatilidade dos ativos dessa carteira. Em geral, nós observamos retornos maiores para os imóveis comerciais em relação aos imóveis residenciais, porém com maior volatilidade. Ou seja, os ativos residenciais são considerados mais defensivos que os imóveis comerciais, porém tendem a render um pouco menos. Bom, nesse caso, esse investidor optou por montar uma carteira diversificada em private equity, que nós chamamos de uma carteira balanceada. Ou seja, como vocês podem ver, tem cerca de $400 mil de investimento em prédios multifamiliares em várias regiões dos Estados Unidos, mas esse investidor, ele não deixou de fora os imóveis comerciais. Tem hotéis, tem self-storage na carteira também, que tendem a aumentar a rentabilidade global dessa carteira sem necessariamente aumentar os riscos globais dessa carteira. E esse é o resultado estimado de rentabilidade dessa carteira, utilizando a nossa ferramenta de simulação. Como vocês podem ver, tem 8,8% de retorno estimado de aluguel para essa carteira, junto com 5,1% de retorno analisado de valorização desses imóveis. Essa valorização geralmente advém de uma estratégia que nós chamamos de Value Add Strategy, ou seja, é optar por imóveis que têm oportunidades de melhoria. Então, essa valorização desse imóvel geralmente vem desse tipo de estratégia. O custo de manutenção dessa carteira vai girar em torno de 1% ao ano. E como que funciona o processo de investimento? Na verdade, o processo é simples. Uma vez que o investidor entende como se forma uma carteira, nós realizamos todas as simulações. O investidor decide quais ativos ele vai adquirir, a Tivoli coordena todos os passos, que vai desde o planejamento e implementação da estrutura internacional, aquisição dos ativos e a posterior manutenção dessa estrutura. Hoje, a Tivoli possui cerca de 150 clientes. E quando nós consolidamos os resultados das carteiras de 150 clientes, o que nós podemos perceber é que nos últimos 4 anos, os resultados apresentam uma baixíssima volatilidade. E é por isso que nós acreditamos que essa é a melhor maneira de diversificação patrimonial no exterior em moeda forte.